Sejam todos muito bem-vindos, mais um podcast. É isso aí. O podcast hoje vai estar super incrível. Estamos assim com duas personas daquelas incríveis, que vai trazer muito conteúdo para você. E vou dizer mais, hein? É um cara... De vez em quando ele é stand-up, de vez em quando ele é sério de outro lado. Ei, vou dizer para vocês aqui uma coisa assim de todo o meu coração. Vocês vão amar esse episódio. E para iniciar, não se esqueçam, sigam nas nossas redes sociais. É isso aí. Vamos lá no nosso Instagram. Tá aqui, vocês sabem que a gente sempre tá falando disso. Instagram, YouTube. Temos assim, ó, uma série de entrevistas exclusiva para você, tá bom? E nada mais, nada menos hoje. Não vou nem falar onde nós estamos, que cidade estamos, porque o último podcast eu falei onde estava, neguinho, quase, por que você não veio aqui? Então, mas eu estou na cidade de São Paulo, combinado? Fechou? Senhoras e senhores, meu convidado, por favor, meu grande amigo. Boa tarde a todos. Sinta-se à vontade. Ou bom dia, ou boa noite, aqueles que estiverem assistindo. Ou madrugada, né? Ou madrugada. Ou madrugada, uns da madrugada aí. Seja muito bem-vindo, está à vontade. Obrigado por aceitar o nosso convite. Tese a sua casa, fica à vontade. Se apresente para o nosso público. Bom, sou o Cláudio Fernandes, como eu conhecido no mercado, sou advogado desde 2007, me formei aí aos trancos e barrancos, como todo bom cidadão que luta. Vou contar um pouquinho aqui da nossa história e dizer aí para os empresários e os nossos amigos terem um pouco de sucesso nessa área tão difícil. Olha só, Cláudio já chegou daquele jeito que a gente gosta, né? Trancos e barrancos. E não quer dizer que hoje você está no tranco ou no barranco e a vida vai ser ruim, né? Sim, existe um dia ruim, existe uma semana ruim, um mês ruim, um ano ruim, mas não existe uma vida ruim. A vida sempre está sendo modificada. Você está modificada, é uma eterna mudança. E você falou que se formou em? Eu me formei em 2007. 2007. Vou contar um pouquinho da história para vocês entenderem, né? Não conta não, que eu quero que o público explore. 2007. Mas você sempre quis ser advogado? Não queria ser advogado. Eu queria ser professor de educação física. Educador físico. Por quê? Eu sou do interior, né? Da cidade de Assis, São Paulo. Quantos quilômetros de São Paulo? 430 quilômetros de São Paulo. E naquela região, né, na década de 90, as escolas tinham muita educação física, né? Então, a escola que eu estudava tinha educação física das 8 a meio-dia. Então, você jogava vôlei, você jogava basquete, handebol, futebol de campo, fazia atletismo, corria. Então, você treinava mesmo, né? E aquilo era legal. E estudar sempre foi chato, né? Quem gosta de estudar? Ninguém. Estudar é difícil, complexo. Se você começa a estudar, depois você sente a necessidade de ter que estudar. Mas enquanto isso não chega... a escola, né, naquela época, promovia muitos campeonatos. Promovia estadual, municipal. Então, você queria... Muitos jogadores saíram dali, muitos profissionais saíram daquela região, né, de Marília, Presidente Prudente, Ourinhos, Paraná, ali muito próximo. E em 95 eu vim morar em São Paulo com a minha mãe. E eu fui estudar na cidade de Guarulhos, numa escola chamada Anita Saraceni. Anita Saraceni. Só os guerreiros estudaram lá. Os guarulhenses. Conhece bem a Anita Saraceni. Excepcional, os professores estiveram lá na época. E eu tinha uma professora que era psicóloga e eu fui fazer uma peça de teatro. E essa peça tinha um beijo para dar na aluninha, na companheirinha ali. E era uma menina muito bonita. E ninguém queria. Não vou. Pai, eu vou isso aí. Olha o desafio da vida. Começou ali. E naquela época era difícil, né? Você chegar numa pessoa, conversar. A gente era garotão. A gente não era que nem hoje, que tudo é muito mais rápido. E aí essa professora viu a nossa desenvoltura dentro do teatro e ela falou, Cláudio, por que você não faz um teste? Eu falei, professora, mas teste para quê? Teste para, sei lá, advogado, alguma coisa... Você tinha qual idade? Eu tinha 15 anos. 15 anos. E ela me deu um teste, né? E deu aptidão a advogado, a direito. Né? Mas aí, como bom, né, cidadão do Brasil, não tinha condições de pagar uma faculdade. Né? Mas você se interessou rápido? Logo você desconectou de ser o educador físico para ir para a área de direito? Não, continuamos ali brincando de vôlei, sempre praticando esporte. A vontade era ser educação física, porque eu gostava da área. Porque tem gente que vira a chave muito rápido, tem gente que fala isso. E aí eu pensei o seguinte, né? Falei assim, é uma área gostosa de se fazer, de trabalhar, aquele momento da escola. Não tinha muito conhecimento qual era a função do educador, que era tão difícil como a gente sabe que é hoje, né? Muito difícil de estudar, que a faculdade era muito mais difícil, né? Porque a faculdade de Direito, Medicina, Engenharia, eles tocam o terror, né? Falam que é muito difícil. E a gente tinha aquela visão ignorante, dizendo que a faculdade de Educação Física era mais fácil. Pelo contrário, é muito difícil. Complexo, né? Então, aí, passado-se o tempo,
houve alguns problemas na minha família, minha mãe teve que ir morar no interior, eu fiquei aqui e eu tive que trabalhar, né? E aí ficou a saga para procurar emprego. E quem é da década de 90 sabe que tinha que ir lá na Barão de Itapetininga, subir lá todos os andares de escada e descer de escada para entregar os currículos. É isso. E aquilo era uma humilhação, né? Para todas as pessoas que procuram emprego era uma humilhação, né? Porque as pessoas chegavam lá, se entregavam o currículo, aquele bolo de papel e jogavam lá e nem olhavam para sua cara, nem bom dia, boa tarde. E eu pensei assim, eu preciso ter uma profissão que eu possa trabalhar para alguém ou para mim. Eu não posso ficar nessa dependência. Você tinha uns 18 anos? Tinha 17. Fazia exército, ninguém queria contratar, difícil. Seu desafio, fica uma dica aqui para os homens, né? Porque a mulher não passa para a fase de exército do jeito que o homem passa, ok? A idade passa para os 16, mas, é uma ociosidade hoje, né? Porque não pode trabalhar. O empresário não te contrata. Não te contrata. Um ano e a gente, naquela época, a gente sabia que tinha uma data, né? Para você buscar ali. Então você fica escravizado aos 17, aos 19. É isso aí. Porque ninguém te contrata, ninguém te dá oportunidade. Aí eu peguei, tinha um colega que falou assim, Cláudio, vai na aeronáutica e lá você pode dizer que se você quer servir ou não. E você libera para trabalhar. Eu precisava trabalhar, gente. A vida não era fácil como é hoje, né? Hoje é muito mais fácil. Conectado. Hoje tem internet, você promove várias empresas. Naquela época não tinha, você tinha que arrumar um emprego. E eu consegui a dispensa, né? E aí um dia eu estava em casa, era meia-noite, um colega meu me ligou. Cláudio, você quer trabalhar? Eu quero. Do quê? De repositor. Aonde? No Carrefour, bora. Aceito. Você tem certeza? Tem. No outro dia eu fui fazer a entrevista. Ele me chamou, era meia-noite, 8 horas da manhã eu estava lá. E o chefe dele olhou para mim e falou assim, fez uma entrevista comigo, tá? Falou assim, cara, eu não vou te contratar. Eu falei, você tá de brincadeira, né? Nem dormi à noite? Nem dormi, eu tô trabalhando, eu já até gastei o dinheiro. Eu fiz compra. Não, você tem um conhecimento que você não vai querer varrer o chão. Você não vai querer limpar uma gôndola. E se alguém chegar que te conhece e você está varrendo o chão, eu falei, eu vou continuar varrendo o chão, porque eu preciso pagar minhas contas. E hoje eu não tenho ninguém para pagar e eu não tenho condições e eu quero fazer uma faculdade. E ele me contratou. Tá? Aí eu fui estudar à noite no Anitta. Né? Como bom aluno da década de 90, eu repeti de ano, né? É lógico. Baguncei, então estava um ano atrasado. E a Universidade de Guarulhos foi promover um vestibular lá. Porque na época tinha PUC, USP, Mackenzie, FMU São Judas, FIG, UNG e Mogi das Cruzes. Não tinha mais faculdade. Então tinha que fazer vestibular mesmo. Né? Você tinha que passar no vestibular. Não tinha hoje jogar lá o RG e passar e... Acertar 10%, você sabe escrever. E fizemos essa prova à noite. E aí o destino vem te conduzindo, né? Aí um dia eu estou chegando, era em janeiro de 2020, ano 2000. Passei, o meu porteiro olhou para mim e falou assim, parabéns. Eu olhei, pelo quê? Você passou na prova de Direito. Falei, onde você viu isso? Tinha um Folha Metropolitana de Guarulhos. Quem nunca Folha Metropolitana? Aí eu perguntei assim, fui para minha casa e perguntei assim, quem é que lê, quem passou na faculdade de Direito? E, coincidentemente, estou passando. Deus falou assim, vou ajudar esse garoto aí. Vou ajudar esse garoto, nem ele vai saber. Nem ele. Não, nós não temos dinheiro. Qual a probabilidade de você falar assim, deixa eu ver se eu passei? Não tem perspectiva. Né? E aí o destino vai e te eleva, né? Então, esse cara, esse porteiro, o Antônio, sou grato até ele, obrigado, viu, Antônio, falou, e na sequência eu fui promovido, cara, no Carrefour. Foi uma coisa muito... Mudou o ambiente rapidinho. É um testemunho que eu tô dando. E aí fui promovido. Você que vai assistir o Cláudio aí, tá assistindo? Não é sempre que a gente consegue esse tipo de testemunho, né? Não. Porque as pessoas vêm de facilidade hoje, né? Vão para aqui, tira aqui. E não tem nada fácil, meu. Todo mundo passou por um desafio muito grande. Extremo. Imagina assim, você que vai aí hoje, faz um Enem, esperando o resultado ali horas depois, nessa época aí, era no jornal. O porteiro não estava aqui hoje, né? Nem saber, provavelmente ele tinha passado batido nisso. E aí os fatores, eu sempre digo que ninguém chega a lugar nenhum sem a ajuda de alguém. Tá? Aquele que fala que chegou sozinho ao lugar é mentira. Sim, concordo. As pessoas que são vitoriosas hoje, alguém a ajudou. Me deu a mão. E aí você tem que ser grato. Né? Não vamos esquecer aquela mão estendida. E aí eu fui promovido.
ganhava R$ 486 e a faculdade era 426. Falei, vamos fazer a faculdade. Só de lembrar, agora me emociona, sabia? E aí, os amigos que eu tinha lançado o Corsa Wind. Eles compraram o Corsa Wind. E eu falei assim, não, eu vou pagar a faculdade. E aí, eles foram curtir a vida. E eu fui fazer a faculdade. E um dia que me marcou muito foi um domingo. Tava um frio, cara. E eu tava saindo 5 horas da manhã, tava de plantão nesse dia. Eu entrava às 7 da manhã e ficava até às 10 da noite no Carrefour. E eles passaram de carro, voltando da balada, né? Eu falei assim, porra, eles vão me dar carona até o ponto. Por quê? Por quê? Porque eu tinha que economizar uma passagem para eu não ir a pé para a faculdade. Tá? Então, eu pegava 2 ônibus mesmo, só que eu andava 2 quilômetros a pé para poder pegar o ônibus para ir trabalhar, voltava mais 2 ou 3, porque à noite eu ia para a faculdade com o passe, senão não tinha dinheiro, porque era muito justa a conta. Sim. Né? Era muito justa. E eles passaram e viraram para você falaram justa. Tá sendo nas nossas lembranças hoje. Ah, Pião, vai trabalhar, tá, sabe? Os caras me zoando. Eu falei assim, nossa, meu Deus, não é possível que você vai ser tão difícil a trajetória assim. E fomos trabalhando, né? Aí tive uma cirurgia no ombro, tive que trancar a faculdade, porque eu sou destro, então não tinha como fazer prova, né? Fiquei 1 ano mobilizado até recuperar, me atrasou mais 1 ano. Quando voltei 1 ano, não estava mais trabalhando, não tinha dinheiro para pagar, e aí veio uma série de sequências. Aí Deus, mais uma vez, nos ajuda, né? Sempre. Fui procurar o Caixa Econômica Federal tirar o seguro-desemprego. Daquele jeito, cabeludo, barbudo, desanimado, moletom, década de 90. Cheguei lá, fila que só Deus mandava. Não é possível! Cara, fiquei na fila umas 2 horas e entrei. Aí sentei, aquela inocência, né, do interior ainda. Tinha poucos anos que estava aqui. Falei pro cara, como é que faz para arrumar um emprego aqui? Aí o atendente que estava me atendendo, olhou para mim e falou, você faz o quê? Ah, trabalhei assim, assim, assim. E você faz faculdade? Eu falei, faço. Então, a Caixa contrata como bancário temporário, por 6 meses. Você quer trabalhar? Eu falei, claro. E arrumei um emprego. Ali. Sacando o FGTS, arrumei um emprego e continuei pagando a faculdade. Nunca duvide das suas oportunidades. Nunca. A oportunidade está em todo e qualquer lugar. Está aqui a prova. É isso aí. Aí passei por lá, e aí as coisas começaram a se acertar. Aí depois eu fui trabalhar na Receita Federal, como estagiário, trabalhava de manhã das 8 à meia-dia na Receita, e eu consegui na Procuradoria da Fazenda Nacional também como estágio. Ficava da 1 às 6. Então, o que eu fazia? O fiscal ia, autuava a empresa, né? O estagiário fazia todo o trabalho, né? Toda a autuação, pegava, meio-dia, colocava o processo, atravessava a rua e processava o cara. Então, o que eu aprendi? O caminho só fazer 2 vezes. Eu aprendi o caminho de ponta a ponta do direito tributário. Desde o início da fiscalização Sensacional. até o processo. E aí, me formei em 2007. E aí, falei assim, nossa, agora sou advogado, né? Não tenho mais dívida. Vou ficar rico agora. Aí, eu trabalhava na Procuradoria. E tinha uma procuradora que o marido dela era famoso na área de direito tributário. Eu falei, bom, vou ligar para ela e falar, doutora, eu preciso passar na UAB, né? Preciso de um emprego. Aí ela virou e falou assim para mim, Cláudio, você não é ninguém. Aí ficou um silêncio. E ela percebeu que aquilo me atingiu. Eu falei, não é que você não é ninguém, Cláudio. Veja bem, você não está na faculdade, então você não é estagiário. E você não tem a UAB, então você logo não é advogado. Então como é que eu vou te arrumar um emprego aonde? Eu falei, puta, é verdade. E agora? Aí eu falei, bom, vou estudar na UAB. Pouco dinheiro que eu tinha, eu guardei. E aí começou a saga de 12 horas por dia de estudo. Estou sozinho ou você procurou algum cursinho? Não, fazia... A primeira fase eu fiz 6 meses de cursinho. Fez da Mase ou não? Não, da Mase eu fiz depois. Mas era para os ricos, né? Ricos e famosos. Não custa fazer uma pergunta, vai que, né? Eu fiz um cursinho que me ajudou muito aqui, era do doutor Alexandre, aqui de Guarulhos, Abinitio. Era no centro de Guarulhos, em frente à antiga Chopana. Né? Era o que dava para pagar, era um excelente cursinho, excelentes professores, né? Me ajudou bastante, fiz excelentes amigos. Aí, ó, importante, né, te falar disso, né? Porque as pessoas às vezes falam assim, não vou lecionar ali, lecionar, mas aí, olha o resultado, né? Gratidão a essas pessoas eu tenho colegas que eu encontro hoje, foi meu professor, doutor Fábio Tavares, né? Sensacional isso. Cara, nota 10, professor da UNG, estudava para a promotoria na hora, uma inteligência fora do comum, né? A gente se encontra hoje e ele fala, nossa, Cláudio, eu pensei que você não ia ser ninguém. E pra você ter uma ideia, era tão difícil estudar, porque... Eu tive uma professora chamada de Norá, que ela dizia assim para nós alunos, não era só para mim não, né?
Vocês pensam que vocês vão ser alguém desse jeito? E aí, tinha que passar. E a prova era 3 vezes por ano só. E era muito difícil. E não tinha tanto computador na época, né? Era caro. Sim. Não tinha tanta facilidade na internet, conteúdo. A internet tinha só 10 anos. Sim. Então você tinha que estudar no livrão mesmo. E só tinha dia de domingo, cara, aquele sol lindo, maravilhoso, um sono. Aí eu colocava uma travessa de água no chão, pé dentro, para tirar o sono e pau para estudar. Porque não tinha outra oportunidade. A minha única oportunidade era passar na UAB para ser advogado. Ou procurar outro emprego. E desperdiçar 5 anos ou 6 anos de puro estudo. Jamais, jamais. Então você não tem opção. A opção é essa e vamos trabalhar. Opção 1 é essa. Minha mãe sempre me deu o suporte ali, o que ela podia ajudar, Sim. né? Então, mas não tinha grana assim, sou rico. Não passava fome ali. Mas o resto tinha que correr. Passei na UAB. Aí, mais um testemunho eu vou dar para você. Olha como Deus caminhou a minha vida. Aí, passei na UAB numa terça-feira. Seu Antônio de viu outubro, a aprovação. Nossa. Como é que você descobriu a aprovação dessa vez? Na internet, de escada. Lembra, American Life? Vai que você passa por ter amigão, lembra? E aqui, a segunda Eu parte. aguardando lá e não passava. Eu ligava pra uma amiga minha, ela gritando, eu passei. Tá, olha o meu nome aí, pô, eu tô chegando velho. Ela, você passou também. Pô, eu passei, legal. Pô, legal, vamos comemorar, vamos. Pô, tinha R$10. Aí falamos assim, vamos no McDonald's lá da Tiradentes comemorar. Quinta-feira. Mas quem nunca comemorou naquele Mac lá? Não, mas é o que tinha. É o que tinha. É o que tinha. E o Mac era caro naquela época. Não é porque eu louco, comia. é Nem hoje, doido. você pega qualquer lugar comendo Mac. Você pega um combo hoje, tem que falar, mas naquela época comer um combo fica um mês. Pô, cara, juntando dinheiro, cheguei cara. lá, minha amiga Michelle, a Fernanda, um abraço pra vocês. Aí uma falou assim, onde eu tô no escritório eu vou virar advogado, provavelmente. A outra falou, eu tenho uma entrevista de emprego amanhã. Aí eu pensei assim, cara, E agora o que eu tenho falo? nada. Na minha vez, o que eu falo? Na minha vez. Aí eu fiquei pensando, eu não tenho nada. Eu não tenho entrevista, não tenho emprego, eu não tenho nenhum terno. Como é que eu vou procurar emprego? Tá bom, e agora? E advogado? Ih? Falei, poxa vida, fui embora triste, cara. Aí de manhã, meu telefone tocou. Minha amiga Ellen, né, me ligou e falou, Cláudio, eu vi que você passou aqui na UAB. Mais uma pessoa olhou meu nome na lista. Caramba, que legal, cara. E o sócio do meu patrão tá precisando de um advogado. Você quer vir fazer entrevista? Eu falei, claro. E fui. Quando eu cheguei para fazer a entrevista, esse sócio estava numa palestra, eu acho, ou num congresso. Então, um amigo dele fez a entrevista comigo. Fiz a entrevista, falou, olha, você não vai trabalhar comigo, mas você vai tal dia nesse endereço e ele vai fazer a entrevista com você. Tá? Aí cheguei lá. 5 de novembro de 2007, 10h45 da manhã. Conheci meu sócio. Hoje, Dr. Manuel Matias Fausto. Hoje ele é seu sócio. Hoje ele é meu sócio. Aí, Cara, que incrível isso. É incrível, né? Tem gente que não acredita Hoje no ele é meu destino, sócio. na vida, sei Aí lá. fiz a entrevista, ele me entrevistou na parte tributária que ele precisava e ele me deu uma prova de direito trabalhista. Ele te deu a prova? Sim. Ele é professor. Mas sem Sem nada. nada. Combinado. Nada Tem combinado. uma prova aqui, vamos ver. Tinha que fazer uma prova. Vê se você Sim. sabe mesmo, se você é advogado mesmo. A entrevista foi em direito tributário. Mas você vai fazer a peça trabalhista. Você vai fazer a Cuidado, sua tem gente inicial. que hoje chora ver uma prova, né? Você vai fazer a sua inicial e você vai se contestar mesmo. Falei, tá bom, então me dá o computador. Me deu ao maço, na mão. Falei, esse cara tá de brincadeira comigo. Mas fiz. Passei ali quase 4 horas fazendo essa provinha para ele. Passei. Né? Era um escritório que estava começando na época. Ele tinha contabilidade, tinha acho que 3 ou 4 clientes pequenos, mas que tinham um giro ali de trabalhista e dos clientes da contabilidade. R$1.200 de salário. Já dá pra ir no Mac da Paulo Sem vale Passos de novo. transporte. Sem. E o almoço era lá. Aí, ó, eles querem ser advogado, é fácil não. Ó, difícil a gente faz na hora. Milagre demora um pouquinho. Fica a dica aí pra vocês aí. Aí, passou um tempo, ele ganhou um aumento, começamos a trabalhar. E você focou no tributário ou não foi para outro? Aí eu fui fazer uma especialização no Mackenzie tributário. Ah, legal. Como eu já vinha da Fazenda, da Procuradoria, Porque da você Receita... já tem no seu DNA, já existia ali algo com E uma experiência. na minha sala, né, na UNG, tinha muito empresário.
fazia direito. Então, quando eles descobriam que eu trabalhava na Receita, me ajuda lá. Eu falei, claro, o que você precisa? Assim, assim, assim. Eu cobro tanto. Então, eu já comecei a ganhar um dinheirinho ali. Sim. Então, às vezes, eu chegava na empresa da contabilidade, tinha cópia de um processo, que era papel antes, né? Era um processo laranjado, de Guarulhos. E aí eu olhava assim para o cara e falava assim, esse processo é de Guarulhos? É. E de que ano que ele é? Tal ano. Se você virar a última página, vai estar escrito assim, 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 com um erro assim. Aí o cara virava e falava, como é que você sabe? Eu que fiz. O cara me contratava na hora. Se você fez isso aqui, você sabe os erros que tem aqui? Então, aquela maturação... Não, é experiência. Aquela maturação de estágio ali, de sim. Ganhar pouco, de sofrimento ali, valeu muito a pena, porque o cara olhava, o empresário olhava e falava, olha, você sabe, então, o começo, meio e fim. Eu sei o começo, meio e fim e como destruir. Eu sei tudo. Porque eu fiz. Eu sei aonde ele errou e o que ele deixou de fazer. E aí começou a crescer o escritório, mas eu era funcionário. Né? Aí o escritório foi crescendo um pouquinho. Ele, em 2010, a gente tinha uma afinidade muito grande. Aí eu casei, ele foi meu padrinho de casamento. E aí ele me deu $2.000 de presente. $2.000. Estourei. Em 2010. Cara, eu comprei um carro. Estourei. E aí a gente começou a crescer, eu comecei a trazer alguns clientes. E a proposta era, olha, o que você trouxer de cliente, você fica com 50 e eu fico com 50 e a despesa é minha. Tá bom? Tá bom. Opa. E aí comecei a trabalhar. Né? Eu sempre tive um comercial bom, porque trabalhei vendendo revista uma época, trabalhei no Carrefour, aquele negócio, aí vem o Dom, aí vem todas as doutoras. Quem atende, bicho, quem atende, vende. E aí comecei a buscar o quê? Aonde estava o dinheiro? Onde está o dinheiro? O que o empresário faz? O empresário faz curso de vinho. Fui fazer curso de vinho. E olha que eu ganhava pouco, hein? Ganhava R$2.800. E a empresário e o negocinho ali. Aí um dia... Eu já tinha uma carteira ali de uns R$2.000, mais os 2.800 ganharam. Ele chegou e falou assim, vou te fazer uma proposta. Quer ser meu sócio? 100%. Te dou 30% de tudo que eu ganhar e o resto continua igual. Eu falei, não, vamos fazer meio-meio, tudo. Aí ele falou, tá bom, eu faço meio-meio tudo, mas eu corto suas férias e só 13º. Rapaz. Aí... logo 10º. Peguei a machadinha e cortei a escravidão da CLT. Porque a CLT é uma escravidão. Sim. Porque ele limita o seu potencial. Total. Tá? Aí eu falei, ok. Eu olhei para aquele cara assim e falei assim, esse cara é um cara que gera negócio. E ele nunca vai deixar eu passar dificuldade. Né? Para fazer essa proposta, ele tem uma projeção de crescimento. E eu também acredito em mim. E começamos uma sociedade ali. Em 2014, nós formamos a empresa M. Matias e Fernandes Sociedade de Advogados. Eu e ele. M. Matias. M. Matias e Fernandes Sociedades e Advogados. Aí, era eu e ele. Tá? Só um parênteses, quantos funcionários tem hoje? Hoje deve ter uns 12. 12, tá bom, volta 12, lá. Mais os terceiros chega a 20, né? Mais os parceiros, né? Mas volta lá, só porque quem está assistindo a gente fica assim, a curiosidade tem hoje. Como eu já sei que eu não quero matar ninguém de ansiedade, vamos lá falando. Mas a gente fala assim, né? Tem o 12, né? Mas são custos altos, porque advogado custa caro, contador custa caro, um secretário fiscal custa caro. Às vezes fala assim, tem o 12, mas 12, às vezes eu pago folha de 50 na fábrica. Então, são as pessoas especializadas. E, um parênteses aqui, não cortando, eu invisto muito no capital intelectual. Tá? O meu funcionário, ele tem do bom e do melhor. E o que ele precisa para desenvolver o trabalho. Fica a dica para os funcionários, para os outros empreendedores. Eu preciso de um computador i7, não sei o quê. Compre. Eu preciso disso, isso. Compra. Eu preciso fazer tal curso. Compra. Eu invito no capital intelectual. Pago toda a participação do meu advogado. Tem advogado que chega a tirar lá R$80 mil por mês. Tá? 80 mil por mês. O advogado agora nosso, ele tirou mais de 100 mil. Porque ele tem participação nos processos. Resultados. Porque lá eu tenho a seguinte opinião. Ninguém ganha sozinho. Não adianta eu ser multimilionário e o meu funcionário miserável. Ele não vai trazer rentabilidade para mim. Ele vai olhar para mim e pensar que eu estou explorando ele. Então, ele cresce comigo. Ele compra casa comigo, ele compra carro comigo, ele viaja comigo. Ele come no mesmo lugar que eu. Se eu vou no fazano, ele vai no fazano. Se eu vou na esquina, ele vai na esquina. Ele tem a mesma condição. É isso. E às vezes eu dou a minha cadeira para o meu funcionário sentar. Para ele sentir o drama. Tudo bem que ele foi para no hospital, mas... mas daqui a pouco eu conto essa. E, bom, voltando... porque o pessoal pensa que ser dono é fácil, né?
Ó, mandou a foto aqui, ó. Eu tô tomando um soro. Só porque eu falei pra ele que o lucro e a despesa era dele daqueles dias. Aí entrou em colapso, mas tudo bem. Colapsou com uma Colapsou. informação. A sua vida não é só fácil, né? É. E aí, em 2017, nós contratamos a primeira advogada. Começou a crescer. Aí veio outro advogado, veio outro. E aí foi crescendo. Chegamos no tamanho hoje, uma carteira aí que chega a 4, 5 bilhões de reais administrada. Legal. Tenho clientes hoje que fatura de 2 a 450 milhões mês, ano, aliás, né? Ano. Clientes que faturam 20 milhões por mês, 25 milhões por mês. A média de clientes hoje é 30 milhões ano. Tá? E aí a gente entra com foco empresarial para ele. Né? Aí o escritório foi tomando o caminho empresarial, né? Com foco sempre no tributário. Você falou, essa é uma pergunta que eu ia fazer, com foco sempre no tributário. Assim, a gente sabe que os empreendedores, né? Eu não vou dizer a maioria, mas uma boa parte tem uma dificuldade de entender essa parte tributária, né? A gente começa a fazer coisas, criando e depois, e aí a parte tributária? Falta um pouquinho de olhar, na minha opinião, né? Falta um pouquinho mais de cuidado. O que falta hoje é um planejamento hoje. O que acontece? Planejamento tributário. Não. Ou estratégico mesmo, do negócio. Hoje falta um planejamento. Para onde eu quero ir com a minha empresa? Por quê? Ok, planejamento estratégico aí para... Eu vou dizer o que eu conheço nos últimos 15 anos, tá? Como advogado. O cara tá ali trabalhando como empregado. Ele adquire um know-how. Quando ele é mandado embora, ele fala, cara, eu vou montar um negócio. Ele começa. E aquele negócio começa a tomar uma proporção que nem ele espera. Só que aí ele está naquela ignorância ainda de contratar profissionais, assim, não, eu não quero gastar, eu preciso fazer meu patrimônio. Eu preciso ter uma casa, preciso ter um carro bom, preciso comer coisa boa, preciso usar bem, eu quero ter status para minha família, status para a sociedade, quem eu sou, eu quero respeito. Só que ele esquece que ele está crescendo de forma desorganizada. E o desorganização hoje numa empresa, ele leva o quê? A falência. Falência, total. Ele quebra, porque chega uma hora que você não sabe mais política de custo, você não tem mais um planejamento na área trabalhista, e aí você começa a ter mais de 2, 3, 4 funcionários, aí você tem regras do Ministério do Trabalho, aí você tem mais a contabilidade que já não está mais no simples, já vai para um lucro presumido ou um lucro real, aí você tem que ter uma parte societária que ninguém faz, aí o teu custo já não começa a se competir, porque você já começa a ter muito custo alto, aí versus despesa, então ele esquece disso. E aí, quando ele chegar à míngua e está devendo lá 2, 3 milhões de tributo, porque ele vai começar a suprir a necessidade dele, da empresa em deixar de pagar imposto. Então, ele deixa de pagar o imposto e cobre folha. Deixa de pagar em folha, o imposto, paga o aluguel. Aí ele procura, vou quebrar. Eu tenho 10 milhões de patrimônio, mas eu vou quebrar. Aí ele procura um advogado. Quando é o contrário, a empresa cresce sadia. E um dos pilares hoje que vai fazer você vencer no mercado é a tríade, que é o direito tributário, direito financeiro e o direito societário. Se você fizer a engenharia societária, fizer a engenharia financeira e fizer a engenharia tributária, a sua empresa tem grandes probabilidades de ser sucesso. Se você tirar um desses, não adianta, você não vai ter sucesso. Por quê? O mercado hoje fala, eu vou fazer recuperação de crédito, eu vou buscar isso, eu vou buscar incentivos, eu vou buscar taxas melhores para você com subsídios no tributário. Ok, mas e o teu financeiro, como é que tá? E o teu custo, tá certo? A tua engenharia societária tá correta? Você está protegido? Você não está? Como é que está a sua política de custo dentro? Porque se você não tiver uma política de custo bem justa, o teu tributário não serve para nada. Eu arrecado 1 milhão de tributo, mas gasto 2 no financeiro. Né? Então, o que falta hoje é o empresário olhar assim, ok, eu não tenho problema e não quero ter. Quem é que eu vou contratar? Né? E aí o empresário tem que começar a investir no capital intelectual. Parar de pagar o barato para ter o pouco que o cara sabe e começar a pagar o justo e ter a qualidade do trabalho. Perfeito. Mas esse ponto que você traz, né? Acho que eu não sei quantas empresas fazem isso. Eu não tenho dó de pagar bem. O que você falou é muito importante, porque é justo pela pessoa que entrega o seu resultado e tudo mais. Agora, pela tua experiência aí, nas empresas quando você chega, a maioria não se preocupa com isso? Hoje não. Hoje não? Hoje não. Há 5 anos para cá, um pouquinho antes da pandemia, tá? A pandemia foi um divisor de águas. Tá? 5 anos para cá, o empresário começou a procurar
os advogados e até mesmo os contadores, né, para deixar de ter problemas. Porque o problema ele viu que custa muito mais caro. Exemplo, vamos supor que alguém vai ao meu escritório. Cláudio, eu preciso que você faça uma varredura para mim na minha área tributária e na minha área trabalhista que mais me dá problema hoje nas empresas. Eu vou chegar, vou até a empresa, eu vou andar no polo industrial dele. Eu vou identificar onde está errado. Vou te dar um exemplo. Eu fui em uma empresa que ela tem aqueles elevadores, aquelas máquinas que limpam fachadas, trocam lâmpadas altas, etc. Eu cheguei lá, ele tinha mais ou menos 40 funcionários. Esses 40 funcionários passavam ao lado de um tanque de diesel. Todos os funcionários recebiam periculosidade. Todos. Eu falei assim, e se a gente tirar esse tanque aqui, ó, e pôr ali, altera alguma coisa? Não. Reduziu para 2 funcionários. Então eu fiz um planejamento tributário para ele dentro da folha de pagamento dele e tirei todo o risco de ação trabalhista para ele. E aí eu cobrei uma porcentagem dele. Ou ele paga uma mensalidade. A outra era a mesma coisa nessa empresa. Todo mundo trocava a bateria da empilhadeira, que era a bateria. Não, vamos elencar 2 pessoas. Então eu pago periculosidade e insalubridade para ele. Não pago mais para os 40. Então, quanto de dinheiro só aqui esse empresário economizou? Absurdo, uma economia absurda. Muito. O que aconteceu? Ele dobrou de tamanho. Porque todo o dinheiro que ele pagava de insalubridade, todo mês ele comprava uma máquina. Então ele não foi comprar carro, cavalo, avião, nada disso. Ele investiu na... Hoje a empresa ela dobrou de tamanho. Hoje já tem 80 funcionários. A outra empresa a mesma coisa. Ela estava em Vargem Grande Paulista. Cheguei lá, olhei para ela e falei assim, olha, aqui não dá para ficar porque você tem 600 funcionários. Vamos para Guarulhos e Arujá, que lá tem mais capital intelectual e nós vamos reduzir isso aqui para metade e vamos automatizar a empresa. Hoje ela faturava 1,5 milhão. Hoje ela fatura 40 milhões e ela tem 90 funcionários, tudo automático o polo industrial dela. Só com a diferença de frete e taxas que tinham, ela começou a pagar seu próprio investimento. Então, não é só a parte de trabalho, que é a parte tributária, que você vai recuperar crédito. É um todo. É toda a estratégia da companhia. É uma estratégia. Então, o advogado que é tributarista hoje, o nato, ele só quer recuperar crédito. Ah, eu quero recuperar 1 milhão e ganhar 30%. Não. O advogado ele tem que se preocupar com um todo. Tá bom, eu vou recuperar o crédito aqui, é isso aqui. O que mais tem? Aí tem isso aqui, tem isso aqui, tem isso aqui. Então, eu olho o todo da empresa. Eu vou olhar a tríade. Então, assim, hoje, eu tenho clientes que pode dar o testemunho dizendo o seguinte, uns falam assim para mim, se você falasse que você iria fazer isso, eu não te contrataria. Porque jamais eu imaginei chegar até aqui. Tá? E tem outros clientes que dizem, pode contratar o Cláudio. Ele é louco, mas ele entrega. Por quê? Porque 11 horas da noite, eu estou estudando. Porque no outro dia, o empresário, ele é atualizado. O empresário nato, ele é atualizado. É, isso aí. Ele não dorme. Por que muita gente não quer ser empresário? Você quer ser empresário aí? Ele não tem vida. Ele não tem sábado, não tem domingo. Ele segrega a convivência com a família. E tudo em prol do quê? Do seu sucesso e do sucesso da sua família. Então, o cara que quer ser empresário, ele tem um custo a pagar. Então, ele não pode ficar tendo o luxo de dormir. Ele tem que estudar. E aí, no meu caso, então, que entrega o serviço, eu tenho que estar atualizado. Então, 11 horas da noite, eu estou te mandando. Ontem mesmo, feriado, eu cheguei de viagem e fui entregar um contrato de uma solução de sociedade. Era urgente. Não importa ser feriado. Fui lá, entreguei e fui embora. Na terça-feira, eu estava em uma mini férias, 11 horas da noite, saiu uma decisão, estava acompanhando, que era importante, e mandei para o meu cliente. O que aconteceu? Ele dormiu mais tranquilo. Sim. Na quarta-feira, que era feriado, ele, em vez de ficar preocupado e estressado, ele curtiu com a família. E hoje de manhã falou assim, cara, com aquela calma que você me deu, eu consegui pensar num produto novo. Essa é a minha função. Impulsionar as pessoas. Impulsionar seus clientes, impulsionar a minha função, além de trazer economia, benefício, é trazer a tranquilidade para o cliente para ele poder desenvolver o produto dele. Quando ele tem a tranquilidade de desenvolver o produto, ele vai vender mais, ele vai ter qualidade, então o sucesso ele vai chegar. E deixa eu te fazer uma pergunta, porque eu sei que a pandemia impulsionou muito, né? Você mesmo trouxe na sua fala, porque tiver audiências hoje sendo digitais e etc. Dentro do teu negócio, da tua experiência, né, no tributário, a tecnologia te impulsionou? Olha, ou não? A tecnologia porque hoje... eu olho... claro que eu estou olhando do ponto de vista de leigo, no sentido de... Quando eu vejo as pessoas falar, agora eu faço uma reunião, eu faço uma audiência online. Tá, beleza, eu estou entendendo ali, mas o que mais?
houve alguns facilitadores para a tua área com a tecnologia ou após pandemia? Não sei. O direito tributário ele já vem evoluindo muito antes da pandemia. Certo. Tá? Porque o direito tributário é assim, ele não tem audiência, ele não tem contato com pessoas ou outros advogados. Então, você manda um processo para a Receita, é tudo digital. Certo. Responde, tudo digital. Então, a Receita ela é muito tecnológica há muitos anos. Então, a tecnologia já vem acompanhando o direito tributário há muitos anos. A pandemia ela deu um opcionamento em outras áreas, mas o direito tributário já é evoluído há anos nessa área. Sabe por que eu estou te fazendo essa pergunta? Eu estava conversando com um colega num evento aí, e ele fatura 16 milhões ano. Então, E quando eu falei, como é que está a parte tributária e tal, que você tem pensado? Porque quanto mais eu aprendo contigo, mais eu levo para o outro, mais eu trago e assim sucessivamente. Ele, cara, quando eu penso nisso, um advogado uma vez me falou, nem quero chegar no nome da capa preta. Eu falei, nome da capa preta? Fiquei pensando, né? Eu falei, cara, tu não vai lá. Não é isso. Tem um caminho a ser preparado, planejado antes do que você está pensando, ele jura? Então, é que mas não é muito... É que nesse caso é assim, exemplos. Vamos pegar alguns exemplos do que nos últimos 10 anos aconteceu. O ramo tributário, ele é o filé mignon do direito. É o que dá mais rentabilidade ao advogado e à empresa. Então, o pastor era muito oportunista nessa área. Vendas de precatório, vendas de papéis do INCRA, recuperações de crédito de forma aleatória, sem base. E isso gera problema. Né? A última empresa que eu peguei com problema, o contador fazia redução da base de cálculo. O que é uma base de cálculo? Vamos supor que você está na indústria, ou um comércio, uma lanchonete, não importa o comércio que você tenha. Você tem que pagar uma alíquota para o governo. Essa alíquota, exemplo, vamos pegar aqui o PIS e COFINS, que contribuições da Seguridade Social, que é o INSS, tá? Esses impostos financiam essa parte. Você tem uma taxa. Então, exemplo, tem taxa que é de 0,65, tem taxa que é de 1,65, tem taxa que é de 3,65, tem taxa que é de 9,3. O que o contador fazia? Reduzia essa taxa por livre escolha à vontade. Quando chegava na Receita, o sistema ainda era um pouco arcaico. Então, ele contava com um lapso temporal de 5 anos para passar aquela conta que ele entregou. Por quê? O nosso direito tributário é assim, você calcula, você entrega e a Receita te dá a boa fé de entender assim, ok, eu vou acreditar o que você está fazendo aqui. O que você está me entregando é o correto. Só que eu tenho 5 anos para olhar se está certo ou errado. Ok? Combinado? Combinado. Só que com a tecnologia se tornou muito mais rápido. Com a inteligência artificial, então, piorou. O que levava a 4 ou 5 anos se leva-se meses hoje. Então começou-se a ser detectado que existia essa fraude dentro da entrega das obrigações tributárias. Então, isso era aplicado uma multa de 50% em cima do tributo. Então, 1 milhão, vinha 500 mil de multa, virava 1,5 milhão. Quando chegava para o empresário pagar, ou o contador, ou o advogado que fez, ou quem seja que prestou o serviço, desaparecia. E isso vira um auto de infração. O auto de infração é um documento que a Receita Federal aplica em cima da empresa como uma penalidade. E isso vira crime. De 4 a 8 anos. A Lei 8.137/90, artigo 1º e 2º. E isso vai para a Polícia Federal, se for tributos federais, ou processo civil, vai para a delegacia Tributária do Estado. E isso vai para o fórum. Então, aí é onde muitos advogados não sabem conduzir. Aí o empresário erra onde? Em contratar um criminalista normal. O criminalista normal ele é especialista em crimes. Aqui é um crime tributário, é específico, tem que saber contabilidade, tem que saber a rotina da empresa, onde foi posto o dinheiro, fazer aquela contabilidade reversa, que o contador odeia, demonstrar onde foi colocado o dinheiro para quebrar a vontade dali, de mostrar para o juiz assim, eu não quis fazer isso, excelência. Ou me levaram a erro, ou eu tive que fazer isso, senão eu ia quebrar, não ia pagar folha, etc, etc. Então, esse é o problema desse empresário. Ele foi levado a erro em algum momento, ou algum colega dele, e teve um auto de infração. Você acha que falta algum tipo de orientação no sentido de um curso para o empresário participar, para esse disso? Olha, existe? Ou existe já isso? Esses dias atrás eu entrei numa atualização tributária que teve, de um instituto respeitável, e na hora que eu entrei, foi via WhatsApp esse curso. Tinha 12 clientes meus lá dentro. Porque a hora que subiu, apareceu, né? Sim. Eu mandei mensagem para eles, vocês querem me derrubar mesmo, né? Então, o empresário hoje, ele está atualizado. Ele sabe, existe curso, existe tudo. Né? Vai ter o IAT agora, que é o Congresso Internacional de Direito Tributário. Né? Vai ser em Trancoso. Só para advogados. Mas existe, de lá, muitos profissionais vão sair e vão espalhar o que aprendem lá. Então, o empresário tem muito curso, sim. O problema do empresário hoje é que ele não tem tempo.
né? Então, ele paga o profissional. O problema é, quanto custa um profissional com uma capacidade para entrega? Um pouco mais do que ele quer pagar. Né? Então, ele não quer deixar de andar de Mercedes zero para pagar um profissional e lá na frente ter uma Ferrari. Ele quer andar de Ferrari agora. Né? Mediatismo, né? É o mediatismo. Então, tem curso, sim. O empresário hoje tem acesso às imersões, profissionais gabaritados. O que aconteceu muito e ainda vem acontecendo, depois da reforma de 2017 da lei trabalhista, muitos advogados que eram reclamantes, né, por parte dos funcionários, foram para a parte empresarial, sem ter o conhecimento. E aí o cara que chega no meu escritório, eu vou cobrar lá 10 mil reais, ele vai cobrar 5. Só que ele não tem experiência, ele não tem a equipe, ele não tem o know-how. E aí onde ele vai gerando mais e mais prejuízo. Aí quando chega no meu escritório novamente, não são mais 10. São 20, 30, 40, 50, porque o negócio ficou grave. Né? Aumentou meu trabalho e aí... Não é nem questão de aumentar o trabalho, a questão é a complexibilidade. Às vezes o trabalho é igual, a quantidade de horas é igual, mas o capital social, o capital intelectual que você vai usar ali é gigantesco. É muito complexo. Né? Nós tivemos um erro de um contador numa empresa que ele, em vez de cancelar a nota, ele esqueceu. O que o fiscal entendeu? Entendeu que era venda e tributou em cima. Gerou 1.800.000 de tributo para pagar. E para explicar isso dentro de um processo administrativo por um juiz, né? Sem ter um perito, tem que ser muito técnico. A parte contábil, a parte do direito e muito didático. E isso custa tempo, isso custa dinheiro, né? Isso custa investimento, tecnologia. O empresário hoje que não contratar um escritório de advocacia que tem tecnologia, ele está a pé. Né? E para entregar tecnologia tem que ter investimento. Então, o empresário hoje ele aprendeu a investir. Então, hoje tem esse investimento por parte deles. É tão importante porque nossa audiência ela alcança aí alguns empreendedores, né, diversas áreas. Uhum. E alguns têm um sucesso, que você falou, meteórico, né? Vou dizer assim. Porque às vezes o cara 3 anos está aí com 10, 15 milhões de faturamento. Isso. E é o que você falou, a prioridade, muitas das vezes, é a mansão, é o carro, é a Ferrari, e pouco ele quer olhar para dentro dele e pensar a longo prazo, né? Então, fica aí. Você que está nos assistindo, depois procure aí. Ele vai ter aqui nas nossas redes sociais, em algum lugar que está escrito o escritório do doutor aqui, sim. Procura. Quer saber mais sobre direito tributário? Está aqui o especialista da área já há 15 anos. 15 anos. O escritório tem 30. O escritório tem 30, mas já há 15 anos está aí. Cláudio, agora me fala um pouquinho aqui, né? Tá. E aí? Seus planos para o futuro? O que é que você imagina dentro da área tributária? Você pensa em expandir seu escritório? Você pensa em ter uma unidade em outro estado? O que é que você pensa? Então, hoje porque você também é um empreendedor. Sim. Hoje nós trabalhamos na área internacional, né? Com holdings. Então, nós temos um escritório que no Uruguai. Uruguai? Uruguai. Hoje, nós dizemos que é a nova Suíça. Né? Você pode ver, o Uruguai não tem crise, ele não tem rebelião, não importa se é de direita ou de esquerda, não tem manifestação, não tem nada. Zero. Pode ver, ele é um país muito tranquilo. Por quê? Um país de 3 milhões de pessoas com alto nível de intelectualidade ali, porque são colonizados ali pelo europeu, então uma coisa mais elevada europeu, vamos dizer assim, pensamento um pouquinho diferente do nosso, mais latino, né? E então ele não gosta de briga, né? Ele gosta de tranquilidade, paz ali financeira e investimentos também no país. Então a gente cria as holds lá e traz para cá para fazer proteções, tanto no capital social das empresas quanto patrimonial, dependendo do link patrimonial. Vou te dar um exemplo. Um francês nos procurou, ele tinha uma empresa de tintas aqui no país, e na França, o ITCMD, que é o nosso imposto aqui, quando você vai fazer o inventário, aqui são 4%. Na França são 40 e poucos por cento. Então, você deixa quase metade do patrimônio para o governo. Então, o que nós fizemos? Podem morrer em paz. Nós criamos uma holding no Brasil, com filial no Uruguai, com uma filial na França, compramos o patrimônio na França, então não precisa mais fazer inventário na França, né, que se chama outro nome. Então, quando o pai morrer, ele não precisa deixar os 40%, 45% para o governo. Quem é dono de 100% do capital hoje? Uma empresa brasileira. Então, você economizou aí 40% de patrimônio, vamos dizer assim. Isso é uma experiência que poucos têm, né? Poucos têm. Vamos dizer aqui no país hoje, vamos supor uma pessoa que tem um capital hoje de 5 milhões de reais, um patrimônio.
Se ele for fazer um inventário hoje, ele vai pagar 4% de ITCMD. O advogado vai cobrar de 4% a 6%, que é a tabela da OAB. Então, vamos fazer uma continha grosseira aqui. Nós estamos gastando aqui 5 milhões, dá 400 mil reais entre imposto e honorários. Mais as averbações, uns 10, 15 mil reais. Então, estamos gastando 410 mil reais hoje, tá? Para fazer um inventário de 5 milhões de reais. Se os dois morrerem. Ou metade, se um só morrer. Tá? Vamos pôr o todo, que sempre vai ter que fazer o todo, né? O fim é de todos. Então, num patrimônio de 5 milhões e pai e mãe, quando os dois falecerem, a família gastou 410 mil reais. Uma holding, ela vai gastar no máximo 50, 60. Olha o tamanho da economia. Demais. E aí tem outros fatores da holding. Exemplo, vamos pegar uma holding patrimonial com participação de capital. Ela vai administrar galpões, tá? Eu saio de um imposto de renda de 27,5% na pessoa física e vou pagar 11%. Olha o tamanho da economia. Uma baita economia. Baita economia. E você já fez o inventário, você já fez a reestruturação societária. Dependendo se você tem outros negócios e como estiver estruturada ela, fica, vamos dizer assim, entre aspas, protegido o patrimônio de eventuais. Exemplo, vamos supor que você tem 5 milhões de reais no banco e 5 milhões de reais em patrimônio. Lembra do Collor? Veio e tomou os 5 milhões. Foi. Se está na empresa, ninguém toma. Podia estar aplicado numa empresa. Ninguém tomaria numa holding, esses 5 milhões. Ou de próprio dinheiro, o próprio capital investido em patrimônio, em imóvel. Então, é de uma empresa, não é mais minha pessoa física. Peru teve a tomada agora. Sim. Um cliente quis nos procurar para fazer o caminho inverso igualzinho. Abriu uma empresa aqui, comprar lá, porque eles estavam segregando o patrimônio de pessoa física lá. E pessoa jurídica não. Então, nós íamos comprar todo o patrimônio dele via holding. Então, a holding hoje, tanto familiar quanto a empresarial, ela é excelente para o país. Tá? Perfeito. E assim, se o Cláudio não fosse... Vou fazer as perguntas porque, né, não vou perder a oportunidade. Não fosse aí um empreendedor de sucesso, com um escritório de advocacia na área tributária, o que o Cláudio seria na vida, cara? O que eu seria? Eu vou dizer uma coisa para você, que antes de eu ser advogado, eu sou vendedor. Vendedor. Se todos terem essa ideia, todo mundo vai ter sucesso. Porque o vendedor, ele é o principal de uma empresa. Tá? Porque se você pode ser o melhor médico. Se eu te falar que tem empresa que não tem vendedor hoje, você acredita ou não? A sua empresa? A minha não, mas eu conheço empresas que não tem Não vendedor, tem você vendedor? acredita? E ela se vende como? Pois bem. Então, depende. Porque tem uma empresa que a gente conhece aí, enfim, uma empresa seríssima. Tá. E nós fomos bater um papo aí num projeto. A gente fica com sua área comercial. Não tenho. Tá. Ela vende o quê? Eu falei, não entendi. Eu falei, não. Quando meu pai começou a empresa, ele começou, a gente vive de indicação. Indicações. Então, vamos lá. Você me disse que não tem vendedor, certo? Não, eu tive vendedor no departamento comercial, Ok. vendedor interno, né? Ok. Mas a comunidade, os clientes vendem para ele, né? Então, temos vendedor. Não temos, mas eu digo assim, pessoa. Tudo persona, bem, Cláudio. você não tem um departamento Sim. voltado a vendas. Sim. O trabalho do cara foi tão excelente que as pessoas... Então, mas em algum momento ele vendeu. O pai foi vendedor. Primeiro instante, sim. Sim, então todos somos vendedores. Todos nós somos. Não existe um empresário ou qualquer pessoa que preste algum serviço que não seja vendedor primeiro. Vamos pegar o Microsoft. Ele foi vendedor um dia. Um dia ele teve que vender algo. Total. Para depois ter o sucesso e vender sozinho. Esse rapaz, o pai dele teve que vender algo. Ele teve que ir lá, expor, falar, convencer, alguém comprar, for tão bom o produto e alguém indicar. E aí ele tem vendedores externos que não são remunerados, mas ele tem vendedor. Eu tenho vendedores hoje assim. Tem, eu sou um vendedor dele, gente. Eu já vendo para ele. Então, assim, o vendedor ele tem uma importância extrema numa empresa. Mas você seria vendedor do quê? De qualquer coisa. Tem um filme que eu tô querendo assistir, Como Ficar Milionário em 90 Dias. Alguma coisa assim, a chamada. E ele é um empresário e ele vai para uma cidade da América Latina e ele compra coisas e começa a vender para mostrar que é possível ficar milionário em 90 dias. Então, o que ele está investindo ali? Primeiro, o know-how dele, conhecimento técnico e a venda. Então, a venda é importante, né? Então, se eu não fosse advogado, eu teria que ser vendedor, que eu sei vender, né? Lobista, né? Que é uma atividade regulamentada nos Estados Unidos. Deveria ser aqui no país, né?
facilita aqui, ajuda aqui. Isso aí. Não a parte ruim que é Não. né, descrita. É o transacional mesmo. Isso, como se fosse ali As indicações. intermediário. Network, Isso, network. Isso. Mas eu gostaria também de ser engenheiro. Engenheiro? Eu gosto de construir coisas. Aliás, eu gosto de estudar. O que você consideraria como um engenheiro? Engenheiro? Adoro construir coisas. Tipo? Adoro. Ponte, carrinhos, carro de rolemã, coisas que facilitam a vida das pessoas. Sei lá, qualquer coisa. Melhorar a bicicleta. O exemplo, engenheiro mecânico. Não, às vezes o cara tá lá na minha bicicleta mexendo, vamos fazer isso aqui, para acontecer isso. Não, isso não dá, não. Dá sim aqui, faz isso, vamos pesquisar aqui. Então você constrói algo, melhora algo, né? Isso é um engenheiro. Né? Educação física, esporte, adoro esporte. Seria várias coisas. Coach. Seria coach. Coach seria bom. Pra caramba. Não, seria sabe o que seria bom? Psicólogo. Psicólogo. Não, porque o que eu escuto no dia a dia... uma coisa boa da profissão de advogado, gente, é que você conhece a essência da pessoa, do ser humano. Por quê? Quando você vai para psicólogo, você conta uma parte da história para ele. Quando você vai se confessar, não importa se o seu pastor, o seu padre ou qual religião você tenha, você conta parte da história. Porque você também não quer ser julgado 100%. Agora, para o seu advogado, você tem que contar 100%. Ou você conta tudo, ou vai doer no teu bolso, ou você vai preso e vai doer no aí. seu corpo. Então não tem como esconder. Então ele conta 100%. E aí você conhece ali a essência, a vaidade, a maldade, a pretensão da pessoa. Total. Então eu seria psicólogo. Eu gostaria também dessa área. Eu acho importante. E, cara, o que você mudaria no mundo? Mudaria no mundo? Mudaria bastante coisa. Uma delas, a vaidade do ser humano. Você acha que o ser humano é muito vaidoso? O ser humano, ele é vaidoso. Ele não pede ajuda. Ele não ajuda. Né? Eu vou também, né? A educação, né? Às vezes ele deixa de ter a educação, a oportunidade, ou deixa de ter a ignorância de certos assuntos pela vaidade e não assumir que, não sei, você pode me ajudar? Você pode me ensinar? Né? Eu sempre trago ali, eu sempre estudo muito a Bíblia, né? Eu frequento algumas reuniões que a gente faz um estudo, né? E a gente entende que a vaidade, o fanatismo, a ignorância, ela é precursora da destruição do ser humano e da sociedade, né? Que nem Salomão, né? Rei Salomão, um dos homens mais sábios do mundo, né? Ele foi destruído pela sua vaidade. Sim, total. Né? Então, no final ali, a sua vaidade, sou soberano, sou isso, sou aquilo, faço e aconteço, desagradou nosso pai. Então, a vaidade é um precursor que eu mudaria, né? Tiraria a vaidade ali do homem. Porque sem a vaidade, acho que seria mais fácil. O mundo ficaria melhor. Melhor, E, Cláudio, e aí? Me conta assim, tem alguma coisa fora que o Cláudio faz lá como advogado, direito tributário? Você tem outro business, você tem outro negócio, você pensa em outras coisas, porque daqui a pouco você está querendo, você vai ser par do Elon Musk lá, vamos chegar, vamos lançar um pouquinho. O que é que o Cláudio, tem alguma que você possa contar, claro? Tem. Eu desenvolvo várias coisas paralelas, né? A gente, quando vai tendo contato com os empresários, eu sempre digo que o empresário ele é futurístico, né? E eu aprendi muito com o empresário. Então, é natural a gente aprender isso, né? Captar essa essência do empresário. E alguns 15, 20 meses aí, a gente veio desenvolvendo uma IA, né? Que vai revolucionar o mercado. Uma inteligência artificial. Uma inteligência artificial. Nós vamos reduzir o custo bastante de uma operação que tem no mercado, que é uma operação importante a todos, não importa se é pessoa jurídica ou pessoa física. Ela vai reduzir muito o tempo de trabalho das empresas, dos recursos humanos das empresas, né? Os RHs. Então, ela vai contribuir muito para a sociedade com isso, né? Além do mais, ela vai se tornar como você, né, bem diz, um organismo. Porque ela vai ter também uma parte que a gente vai desenvolver de uma recuperação tributária, exemplo. Você vai colocar seu CNPJ lá, com alguns documentos. Em poucos minutos, ela vai te dar se você tem direito a um crédito ou não, junto à Receita Federal. Se você vai viajar, você precisa de um seguro saúde, um seguro viagem, em 30, 40 segundos, você vai ter ele na sua mão. Não que nem exista hoje, mas a gente vai ter uma agilidade e uma facilidade que o mercado não entrega hoje.
Então você está fazendo aí preparando uma melhoria num ecossistema que já existe através da IA. É isso que eu estou Isso, entendendo? Então, por exemplo, tem um complexo de. Não sei se tem um exemplo aí, você vai fazer uma viagem. Eu quero fazer um seguro viagem, por exemplo. Isso, Quero me deslocar daqui para, sei lá, para Paraíba. Né? isso. Então, ao invés de eu ficar ligando uma corretora, alguma cara, eu vou entrar num aplicativo aqui de manhã e eu faço meu seguro por mim mesmo. Isso. Você quer um exemplo mais que os empresários Você dorme? que os empresários vão Mas adorar? eu que sou maluco. Que os empresários vão adorar isso. Hoje um RH com uma empresa de 40, 50 funcionários, com um turnover aí de 3, 4 funcionários mês, né? Já é alto. Mas vamos pegar esse cara. Ele perde hoje 2 a 3 horas mês desligando o funcionário de um plano de saúde e perguntando para ele se ele quer continuar com o plano ou não. Ou, se o funcionário não tem uma qualificação, ele desliga o funcionário, depois ele tem que ficar ligando para a corretora para ligar ele, porque ele tem direito a 2 anos do plano. Aí ele vai fazer tudo sozinho em 40 segundos. Sensacional. Entendeu? 40 segundos. Sensacional. Então, exemplo, eu vou desligar o funcionário, o RH vai apertar um botão e vai comunicar a corretora vai informar o funcionário através de um aplicativo, ele vai dar o aceite ou não se ele quer continuar. Acabou. Só sim ou não? Simples. Você eliminou 2 horas de trabalho do RH. Com isso, imagina uma empresa de 5 mil pessoas. 5 Você mil, tem gente 5, que 6 até funcionários. 23 mil, Então, 17 mil funcionários. imagina você 5, 6 mil funcionários. Você com 10 já tem uma baita dor de cabeça, com 12. Você, imagina você isso é um dos produtos, tá? Você vai ter N legal. produtos. Legal, sensacional. Aí eu não vou ainda contar que é um milagre Não, ainda, porque eu, Deixa né, para outra hora, nós mas temos, você está convidado para dizer para nós aqui. para você ter uma ideia, essa empresa que nos desenvolve esse software para gente, ela é muito conceituada no Brasil e ela elegeu o nosso aplicativo Top 10. Top 10. O homem é bravo, hein? Temos já querendo investidores já colocar dinheiro nela de calma, gente. Calma. Então nós estamos de cada vez desenvolvendo. aí, vamos Um com amigo calma. meu, Bruno, e o Felipe estão desenvolvendo essa aí, reuniões de toda semana, Muito trabalho, né? estresse, briga. Tem que ter muito trabalho, não tem jeito. O importante, você que quer começar um negócio, não é olhar o final. Né? As pessoas olham muito o final, muito o carro do cara, a roupa que ele está usando, o restaurante. Não. Pergunta como foi o começo. Como ele fez. É o que nós fizemos agora contigo, né? Você trouxe toda a tua storytelling, toda a tua história, né? Para dizer para as pessoas, não é... Meu, onde eu cheguei, meu escritório, Eu minha sempre empresa. pergunto ao homem de sucesso, ou à mulher de sucesso, né? Como você fez? Eu tenho essa humildade de perguntar. Porque se você chegou, eu também tenho capacidade de chegar. Total. Né? Ou vou demorar um pouco mais, ou vou um pouco mais rápido, mas eu pergunto como você fez. Eu não fico olhando, nossa, eu queria estar ali. Não, tudo bem. Como você fez? Né? Eu fui jogar tênis, só um aspas aqui. Eu precisava conhecer um cara. Tá? Não importa o motivo. E ele jogava tênis 5 horas da tarde. E eu precisava conhecer esse cara. E eu consegui um horário 4 horas da tarde. Por quê? Quando eu trocava o horário, eu tinha que passar por ele. E durante 6 meses eu falei, bom dia, boa tarde, boa noite, ficava ali com ele. Até o dia que eu fiquei um pouco bom, né? Fiquei melhorzinho ali no tênis. E pedi para fazer um jogo com ele. Porque eu precisava de uma informação dele. Então eu fiquei 6 meses ali, ó. Todas as quartas-feiras indo lá, tá? E sacrificando o corpo aqui, não é leve, né? Difícil. Porque eu precisava daquela informação, tá? Foi uma estratégia que a gente decidiu na época fazer. Mas eu consegui a informação depois. E contei para ele. Ele rachava o bico. Falou, não, sensacional. Sensacional. Sim, Mas por quê? Eu precisava saber como ele tinha feito aquilo. E eu queria fazer. Tá? Então eu fui atrás. Então é importante você acreditar, perguntar para as pessoas como você fez. Eu tenho um colega, ele me ligou um dia e falou assim, cara, posso fazer uma reunião com você? Pode. Eu quero saber como você fez para chegar onde você está. Eu quero fazer igual. Tá bom, dentro do meu escritório. Falei, cara, minha vida é assim. Ainda não parei. Fiz isso, errei aqui. Não cometeria esse tipo de erro e faria isso. Ele fez várias entrevistas com outros empresários. E hoje ele está aplicando. E é um garoto de 26 anos que está indo bem. Tá? E o que ele está fazendo? Ele está pulando os nossos erros. Pegando os nossos acertos, vendo se ele consegue fazer ou não. Mas olha que inteligência aos 26 anos. Imagina a gente com 26 anos com essa inteligência. Eu era o Elon Musk hoje, cara. Maluco. Eu falo muito para a garotada aí que eu queria ter a mesma necessidade
que eu tinha de quando eu nasci com tudo que o mercado e as oportunidades hoje, tecnologia oferece hoje. Seria muito mais fácil. Não é? Porque eu ia para a biblioteca, cara, ler. Era lá que estavam os livros, cara. Não tinha Google pra gente pesquisar. Sebo. No Ia comprar no Sebo. Sebo. Ah, eu lembro que eu comprei um livro no Sebo, eu não esqueci até hoje. Faltava uma página, que eu mais precisava. Aí eu voltei no cara, ele tinha outro. Ele trocou pra mim, cara. Falei, cara, essa página não tem o que eu preciso. Mas assim, sabe? Não, tá aqui. Pô, deixa aqui que eu vendo pra outro. Pô, já vi que não tem a página. Não, são histórias que a gente vai carregar pro resto da nossa vida, né? Porque os desafios são gigantes. E, Cláudio, me conta uma coisa aqui, até pra... a gente teria... Precisaria de mais umas 3 horas aqui, né? Pra Não, gente... nós temos assunto... Dá com pau aqui, viu? Tem assunto aqui. E aí o nosso Diego ali, nosso homem de produção, vai falar assim depois, como é que eu faço tudo isso aqui com tanto conteúdo aqui, né, Diego? Vou marcar, com o Cláudio a gente vai ter que fazer tipo uma Netflix, uma série. Eu tenho uma história que eu sempre falo aos meus amigos, porque as pessoas me olham e pensam que eu sou milionário, tá? E eu brincava com meus amigos assim, não sou milionário, eu vou chegar a bi. Milionário eu já sou faz tempo. Porque isso é pensamento positivo. Total. É a lei do retorno. Nós somos energia, cara. O que a gente pensa, a gente é. Né? E eu brinco com eles assim, cara, eu vim de uma cidade que o pão chegava de ônibus. E é verdade. A cidade era tão pequena que não tinha padaria. O ônibus tinha que vir de uma outra cidade, que trazia os passageiros, e ia trazer o saco de pão de farinha. E aí vendia no bar. Então, às vezes eu chego nessa cidade, eu estava lá esse dia atrás, por isso falam seu nome na escola. Isso para mim é orgulho. Né? Que eu saio de uma cidade de 4 ou 5 mil habitantes, estou numa metrópole terceira maior do mundo, Sim. né? Competindo com grandes escritórios, competindo com grandes empresas, né? Desenvolvendo inteligência artificial. Olha, onde já se viu? Você lá atrás, em 1992, jogando bola, nadando no rio. Ah, vou desenvolver em 2024, vou desenvolver uma inteligência artificial. Surreal. É surreal. Você não tem informação. Surreal. Né? Surreal. Eu brinco com um amigo meu, ele fala assim, Cláudio, você deu sorte. Eu falei, cara, como é que eu dei sorte? Você mora em São Paulo, teu pai foi bancário. Né? Então você tinha muito mais informação do que eu. Você estava na escola particular, uma puta de uma cidade. Eu estava lá na escola pública, no meio do nada. Ela levava 3 meses para chegar a mesma informação que já tinha aqui. Então eu tinha um delay, né? Uma falta de informação de 3 meses. Quando chegava lá, não valia mais nada. Não valia mais nada. E aí você fala que eu tive sorte. Né? Vamos dizer que eu tive esforço. Então, olha como é a vida, eu me superei, que eu me desafiei. Vamos dizer assim, fica mais legal, né? Porque... E Deus, né, cara? Total. Vamos deixar aqui bem claro Total. Que você tem que acreditar no grande arquiteto do universo, porque senão não vai. Não tem como não acreditar. É. Eu costumo dizer muito para as pessoas que quando a gente está naqueles bate-papo, aqueles mais profundos muitas das vezes, né? Mas, cara, não dá para achar que eu sou único nessa parada toda. Não dá. Como eu te conheci, né? Sim. Vou contar aqui. Total. Ele me explorou, viu, gente? Me explorou. Contou um H aqui pra mim, caiu no canto da conversa. Registra aí pra posteridade que ele me explorou. Será que não foi porque eu poderia ter essa oportunidade aqui hoje? Sim. Porque aqui é um caminho sem volta, sempre digo. Aqui pode se atingir 2 pessoas, como 5 milhões de pessoas. Isso aí. A gente não sabe para onde vai. Não sabe o alcance, a gente não pode. Nós temos que ter a seriedade e a responsabilidade de passar informações aqui corretas. Mas a gente não sabe para onde vai. Será que tudo aquele amparato que nos aconteceu, né? Toda aquela oportunidade, não era para eu estar aqui hoje? Sim. Né? E que desafio aquele nosso. Aquele dia, só para elucidar aqui, a minha mulher fez uma romaria, né? Para Aparecida do Norte. E eu ajudei aqui no apoio. E houve uma necessidade no Nunes e a gente acabou ajudando. E foi quando a gente manteve esse contato. Né? Mas tudo foi um porquê. Né? Eu sempre digo isso. Né? E trazendo um pouquinho para a filosofia, né? A gente está fazendo um estudo, a gente nasce predestinado ou temos o livre-arbítrio? Ou nascemos predestinados e temos o livre-arbítrio para melhorar? Né? Então, você tem a sua escolha hoje. Você quer ser vencedor? Quer ficar parado? Você quer... Não quero responsabilidade. Mas se você não quer responsabilidade, então você não pode reclamar. Né? E hoje eu vejo a garotada hoje só reclamando. Né? Puta oportunidade que tem hoje de desenvolvimento e não vai. Então, nós temos que agradecer bastante a Deus a oportunidade que Ele franqueia pra gente. Sem dúvida, sem dúvida. E entre o céu e a terra tem muita coisa. Tem. O dia que a galera entendeu, entre o céu e a terra tem muita coisa, a vida de muitos serão eu sempre digo, transformadas. Eu sempre digo que quando você tira
a ignorância e o fanatismo, a sua vida prospera. Porque aí você deixa de ter travas na sua vida, né? Você começa a se relacionar com todo e qualquer pessoa. Não é porque você é isso, ou aquilo, ou amarelo, ou azul, não importa. Nós somos seres humanos. E com isso, você tirando essa trava, você não tem como dar errado. Porque aí você tem um leque de opções que você pode pedir ajuda. Agora, quando você é vaidoso, você não pede ajuda. Quando você é ignorante, fanático, você se trava, né? Então, a molecada hoje aí que tá vaidosa, sabe tudo, pensa que sabe tudo, quer conversar aos 16 anos sobre Nietzsche, vocês não sabem nada. Olha pro seu pai primeiro, respeita eles, respeita sua mãe, valoriza tudo que eles estão fazendo, honra, né? Porque a luta deles é diária para você estudar na escola particular. E aí você tem a humildade, arranca sua vaidade, aprenda as coisas e fala assim, olha, preciso de ajuda, como faço? O sucesso, ele vem. O sucesso começa pela intenção da gente. Mas tudo se determina pelo nosso espírito. Sim. Sim. Você faz uma conexão, da forma como você disse, né? Ó, tira a vaidade da frente, tira o egoísmo, tira algumas coisinhas do seu dia a dia. Aí você começa a ter mais proximidade da força maior. Sim. Né? Então, e só lembrando, gente, quando eu conheci o Cláudio, ele foi completamente desprendido. Desprendido. Tinha um cenário que a gente tinha, né? E foi completamente desprendido. E depois você entende a conexão, né? Depois passa o tempo, você vai vendo mais, tendo mais proximidade com as pessoas, você vai vendo, pô, isso aquele dia eu entendi. É o desprendimento, é o que eu entendo também como vida. Então, as coisas se conectam, realmente, né, cara? Eu sempre falo assim, quando a gente não tem um recurso, a gente almeja ele. Quando a gente passa a ter, aí nós temos duas possibilidades. De utilizá-lo ou se tornar escravo dele. Então nós temos que fazer a escolha. E eu sempre brinco, o dinheiro é feito para duas coisas. Gastar e dar de troco. Só que gaste com responsabilidade. Você pode gastar ajudando o seu próximo, fazendo alguém feliz. E não precisa outra pessoa saber. Não precisa. O problema nosso hoje é que todo mundo quer a aceitação e a aprovação. Eu quero ajudar ali a comunidade, mas eu quero postar na rede social. Isso não é a utilização de recurso. Né? Você quer fazer um blend com isso? Ok. Então você fale. Você falou da vaidade, né? Eu lembro com muito carinho de um projeto. Eu não estou mais à frente desse projeto, mas ele existe. Né? Esse projeto existe. E qual que era o nosso projeto? Nós fomos na casa de uma família e ela está fazendo alguma dificuldade e ela queria oração. Queria alguém para ir lá e acolher. Pediu ajuda, tá? Eu vim aqui fazer oração na minha casa, eu estou trabalhando, eu estou no meu emprego, eu queria agradecer. O objetivo inicial foi esse. E eu não ia. Olha só. Eu não ia porque eu estava lecionando. Era uma quarta-feira que eu tinha que dar aula, eu não conseguia ir. Na terça-feira, um outro docente falou, cara, você consegue trocar comigo? Pô, tô com uma dificuldade aí da quarta, ele ia terça e quinta naquela semana, eu vou amanhã e você vai na quinta. Aí eu falei, tranquilo. E na quarta-feira, durante o dia, eu lembrei e fui, onde o pessoal estaria. E cheguei lá, aleatório, não avisei ninguém que eu ia. Caminho de casa, e quando eu cheguei lá, pessoal, vamos lá fazer oração. Eu procurei ficar quieto, sabe que você chegou por último, né, cara? Sabe que você só tinha se organizado, né? Porque tinha me convidado para estar lá à frente e tal, e eu fiquei quieto. E aí, enquanto eles faziam oração, eu falei, Deus, por que eu tô aqui? Porque, assim, tinha muito sentido, sabe, as coisas assim. E quando terminou, aquele momento, o cara comprou uma garrafa de 2 litros de Simba, refrigerante Simba, colocou na mesa. Ele tinha 2 copos, que era dele e da esposa, 3 copos, na verdade, dele, da esposa e da enteada. E ele correu na vizinha para buscar mais copos, porque nós estávamos em 6 pessoas, 7. Quando eu olhei para aquilo ali, tinha aquela cena, e eu falei, já sei. Já entendi. E aí nós saímos da casa. Tchau, tomamos um refrigerante, obrigado, saímos. Quando chegou lá de fora, eu falei assim para os caras, o cara falou, pô,
cara tá trabalhando e tal. A vida deu ruim em algum momento. Tal. Falei, ó, nós vamos reformar a casa desse cara. Ele, como assim? Nós vamos reformar igual nós fizemos no quadro do o Caldeirão do Hulk, Lar do Ocilar. Ele está maluco? Onde é que você vai arrumar tudo para casa? Eu falei, eu não sei. Eu vou fazer. Eu vou fazer. É. Cara, você é louco? Mas como a gente vai saber que precisa? Eu falei, ó, a gente vai voltar lá e vai falar que te perdeu uma chave. Se não ficou em algum lugar. Vai voltar nós três, você olha o quarto, que era pequena a casa, era 2 cômodos e um espacinho assim. Eu falei, ó, você olha o quarto, vê o que ele tem, você olha o banheiro e olha a cozinha, porque o cara era vidraceiro. Vê se tem box, vê se tem espelho. Enfim, entramos lá. Aí eu olhei a cozinha, pá, voltei. Cheguei no e-mail. Comecei pelo e-mail, tá? Falei, ó, gente, vamos fazer uma ação social. Eu chamei de ação social. Vai acontecer isso assim. Eu preciso de micro-ondas, eu preciso de guarda-roupa, preciso. O negócio pegou de um jeito. Todo mundo começou a ajudar. E eu morava numa casa, a garagem era até grande nessa época, a garagem de casa. Começou a chegar micro-ondas. Começou a chegar geladeira, fogão. Chegou tudo. E a mulher estava grávida. Chegou enxoval, chegou berço, chegou tudo. Quando chegou tudo, eu falei assim, ó, só que tem o seguinte, a gente vai sempre ver ele. Então nós vamos reformar a casa, só que ele não pode saber quem somos nós. É. Rapaz, quando eu disse que a gente não ia ficar no final para ver a família, 50% das pessoas foram embora. Vai embora. Foram embora. É. Neguinho levou doação de volta. É. Mas por quê? Ela quer a afirmação. É. É. E aí, o que você falou da vaidade. E aí, é o seguinte, eu tinha uma viagem para fazer, eu tive que tomar uma antitetânica. E eu tomei numa quinta-feira, meu braço estava arrebentado. Então, eu já tinha um cronograma. Se o Cláudio ia chegar lá, sabia que tinha que pintar o rodapé. O outro sabia que ia ter que trocar a janela. O outro sabia que tem que... Todo mundo já sabia o que ia fazer. Planejamento mesmo, cara. Estava lá na parede. Plugado no quintal. A minha irmã me ajudou demais. Ela tirou a família de casa, levou no cabeleireiro. E a gente só tinha um sábado, Cláudio, para fazer. Claro que nós não quebramos a casa, aumentamos como? Nós melhoramos a condição que ele tinha, tá bom? Nós entramos, pegamos caixas de papelão, recolhemos todas essas, colocamos tudo que era deles, não jogamos nada fora. Aí vimos que os móveis que não davam, ele desmontou e deu um jeito. Chamamos tudo novo. Pintamos telha, montamos berço. Fizemos tudo novo, tudo novo. Tudo você pode imaginar. E teve um detalhe no final, que era 4 da tarde, a gente tinha que entregar a casa, porque já não sabia mais, né? Como é que esconde uma família durante tantas horas? Né? Minha irmã já estava maluca, tinha levado no shopping. Eu falei, leva um bom sucesso, leva longe. Leva longe, leva em Arujá, sei lá, dá uma volta no pesqueiro. E eu lembro muito bem disso, que os móveis da cozinha, a pessoa que doou, a loja entregou e o montador não chegava. Cara, dava um desespero, neguinho, e aí? Eu lembro que o Ronaldo falou assim pra gente, cara, se nós fazemos tudo aqui agora, por que a gente não monta os móveis? Aí o outro falou, e a garantia? Eu falei, a garantia sou eu. Eu faço. Nós montamos os móveis da cozinha, cara. Não tá. E todo mundo na rua começou a encher, achando que era o Luciano Huck ou o Gugu estava lá. As pessoas ficaram cercando. E foi ali perto do Colégio Canadá, na tranquilidade. Bom, vamos embora. Como assim, vamos embora? Assim, vamos embora. Não, vamos embora. Bora. Vambora, todo mundo. E eu tirando, e eu com o braço, cara, eu tava arrebentado. O braço nunca tinha tomado antitetânico, não nem lembrava se tinha tomado, mas doía demais. Nós saímos e todo mundo entrou nos seus carros e eu mandando todo mundo embora. Até hoje a família não sabe quem fez. Mas isso é a doação que é a correta. Até hoje a família não sabe quem fez, cara. Detalhe. Até onde eu fui, foram 23 casas. Até onde eu fui. Do mesmo formato. Quando eles não aguentaram mais fazer do mesmo formato, e aí está longe dos meus propósitos, do meu alinhamento, do que eu acredito. Eu falei, cara, continue vocês, mas eu vou para outra coisa. Continue vocês, toquem a vida, façam, mas eu não vou para a rede social pedir, eu não vou falar, eu não quero falar, eu não quero fazer. Eu acho que a exposição da pessoa que recebe um presente desse é desnecessária. Porque ela já está tão fragilizada com a situação dela. E vou dizer uma coisa para você. Essa reunião que eu faço, que eu participo, me ajudou muito. Tá? Você aprende a se desprender de bens materiais. E aprende também a aceitar ajuda.
Porque a gente que vem ali na batalha sozinho, cavando buraco ali para beber a sua própria água, quando as pessoas te dão um elogio ou te dão algo, é estranho. Completamente estranho. Meu pai. Agora imagine você numa condição muito ruim, né? Ou você já esteve numa condição boa, ainda receber e ser exposto. Então você tem que pensar. Né? Eu sempre falo para os meus amigos, para todos que vão ajudar, olha, eu entre dar um micro-ondas e comida, eu dou a comida porque a fome ela tem urgência. A fome não espera. A fome não espera. Não espera. Né? Eu tive um caso agora, uma pessoa foi até a Fernanda, né? E pediu ajuda. Né? E aí, por vários fatores, discute aqui, discute, ela falou assim, ei, a fome não espera. A fome faz o ser humano fazer coisas inesperadas, promover violência onde nunca existiria. Então você vai lá comprar isso agora e não importa de onde veio. Depois vê o resto. Se tem roupa, se tem cama. Porque alimentada, a pessoa tem força, tem mais tranquilidade e não faz o que deixaria de fazer numa condição mais tranquila. Eu estou desesperado. Mãe, eu estou com fome. O pai. Com fome. Eu tenho filho, eu tenho uma filha. Ô pai, eu quero comer um chocolate. É uma coisa. Ô pai, eu tô com fome. Aí não almoçou. Aí chega à noite. Ô pai, eu tô com fome. Ô pai, eu tô com fome. Eu tô com fome. E aí, cara? Você olha pros teus filhos e fala assim, e agora eu faço o quê? Aí você sai na rua. Pede ajuda pra um, pra outro, ninguém te ajuda. Você vai voltar com a mão vazia pra casa? Lógico que não. Todo mundo vai dar um jeito. Vai dar um jeito. O que vai dar um jeito? Aí é o perigo. Porque ele não vai medir esforço para trazer o alimento para o filho dele. E é onde ele pode fazer a coisa errada. Promover um assalto, uma violência. Tá? Pelo desespero. Teria que pagar pelo que ele fez, sim. E vai, sim. né? Agora, o porquê levou aquilo? Agora, assim, lógico, não vou dizer que se ele está desempregado porque ele é vagabundo por aquilo, isso não importa. Estou dizendo o seguinte, naquele momento, nós temos o dever de sanar este momento, sem publicidade. Filho, tá alimentado? Vamos procurar um emprego agora? Vamos desenvolver a sua capacidade de trabalho? Como é que te impulsiona agora? Como é que eu faço? Como é que você quer? O que precisa para você arrumar um emprego? Qual capacitação você precisa? Porque eu não vou ficar te ajudando para sempre. Agora, as pessoas querem isso ou não? Agora, as pessoas querem assim, vou postar aqui, vou dar uma cesta básica, quero tirar uma foto. Para quê? É assim, ó. Para quê? Para quê? Qual é a necessidade disso? Para mostrar que você é uma boa pessoa? Precisa, pô. Eu faço um trabalho de antropologia, estou terminando esse trabalho, já tem 7 anos, né? E eu cheguei à conclusão que o homem, quando eu digo homem e mulher, tá? Vou dizer na ciência, o homem, ele troca favor com Deus. Eu vou fazer isso, vou doar isso porque eu vou para o céu. Eu vou dar meu dízimo aqui porque eu vou para o céu. Eu vou contribuir isso porque eu vou para o céu. Não entendeu nada, cara. Entendeu nada ainda, cara. E aí, volta que você não entendeu nada. E aí, vou dizer uma coisa. Em lugar nenhum você não entendeu nada. E tem um estudo que a gente está fazendo, polêmico. Polêmico, hein? Polêmico. E eu estou fazendo uma conclusão do ateu. O ateu, ele é um ser humano interessante. Porque tudo que ele promove com liberdade. Ele não tem interesse nenhum. Tá? Eu não estou dizendo que é certo ou errado ele ser ateu, tá? Eu estou dizendo o seguinte, eu, Cláudio, acredito em Deus. E em algum momento eu vou falar assim, Deus, eu vou fazer isso para eu poder ser bem e ser aceito no paraíso. Eu estou trocando favor com Deus. Está 100% e genuína a minha doação? Não, ela está viciada. E o ateu que não acredita em Deus? Quando ele promove a ajuda, ela é livre. Ela é verdadeira. Olha que interessante. Ela é pura, ela é verdadeira. Olha que interessante, ela é genuína, porque ele não acredita. Então, se ele não acredita, então não tem troca. Não está pedindo nada para ninguém. E aí eu pergunto para você, será que ele não vai e eu vou? Que eu tô trocando? Em algum momento a minha vaidade fala assim, não, eu quero fazer isso aqui porque eu quero ir pro céu. Olha que interessante, é um estudo, tá? Não é uma afirmação, é um estudo. Então é um estudo que a gente vai chegando a certas conclusões que a religião está escravizando as pessoas. Né? E aí ela traz essa vaidade da publicidade. Né? Eu vou ajudar porque Deus manda ajudar, então eu vou ajudar. Tô aqui, Deus, olha aí na rede social que eu tô ajudando aqui a família que tá passando fome. Então não serve. Para mim não serve. Não me chame para ajudar. Isso afasta. Na hora que você entende que afasta e o que afasta. É que o imediatismo ou o que você plantou para aquele momento, você não vai chegar no futuro. Mas sabe o que eu acho? Às vezes a soberba dessas pessoas,
ela destrói elas mesmas. Eu fiz um trabalho uma época que a soberba precede a queda. Né? O ser humano é soberbo. E ele quer ser mais que alguém. Ele quer ser respeitado, ele tem a ânsia de ser chamado. Esse é o fulano de tal. Não, tem aí aquele, né? Aquele que é o... Opa, não. Eu tenho uma... Debaixo do céu todo mundo é igual, cara. Tem uma Dona Maria da limpeza do Supremo, onde eu moro. É uma senhora, deve ter uns 60 e poucos anos, ela trabalha na limpeza no escritório, lá no meu prédio, né? E nós conversamos com ela todos os dias na academia. Então ela chega, a gente pergunta como ela está, nananana. E aí um dia eu fui trabalhar e ela cruzou comigo. E eu falei, tudo bem, Dona Maria? E ela não me cumprimentou. Eu falei assim, no outro dia, mas eu fiz alguma coisa para a senhora? Quando eu te vi? Né? Aí eu falei, não, ontem eu passei pela senhora assim... Nossa, você tava de terno, né? Não lhe reconheci. Produção, o homem tava arrumado. Eu bem que ela não te viu na bike. Né, mas por quê? Mas o que ela falou pra mim? Sabe o que é? Eu não vou chamar você de doutor. Eu falei, não, me chama de Cláudio mesmo. É que as pessoas não conversam com a gente. Né? Então eu pensei que o senhor era outra pessoa. Impressionante. É a vaidade, né? Soberba, não importa quem você seja. Senhoras e senhores, vamos ter que criar episódios, porque hoje o papo foi visceral aqui. Cláudio, para encerrar nosso papo aqui de hoje, e já vou deixar o convite. Vamos fazer outros. Vamos fazer outros, porque não deu. Você vai ver você que vai assistir esse podcast, você vai assistir assim, poxa, o cara, né, tantos minutos. Mas nós estamos 2 horas aqui, cara. Né, que a gente vai só contar história. E não dá ainda, não dá. Então, Cláudio, primeiro, gratidão por ter aceito o convite. Obrigado por estar no teste. Deixa um recado aí para quem vai te assistir. Um recado que você quiser. Né? A câmera é sua, o momento é seu. Eu agradeço o convite, a oportunidade de estar aqui. É uma honra. Né? Para mim é uma experiência especial. Obrigado. Nunca imaginei participar de um podcast. Né? Ainda mais dessa envergadura tua aí. Tão simples, né? Parece me deixou tão à vontade. Fiquei um pouco estressado, estudei os temas e tal. E foi muito proveitoso aqui. O que eu digo para as pessoas é acreditem em você. Tá? Que você é a única pessoa que vai chegar nos lugares que você deseja. Não espere ajuda de terceiros. O que você pode pedir a terceiros é a informação. Como você fez e como você chegou. Só você Mas só você chega. Tá? Nunca apoie-se em dependência de um terceiro. Porque se você não fizer a sua parte, ninguém fará. É isso que eu desejo às pessoas. E sucesso a todos. Né? Muito estudo, muita competência, saúde, força, muita união. Né? Que as pessoas possam respeitar seus familiares e seus pais, valorizarem mais a humanidade, né? Cumprimentar os seus vizinhos. Isso é importante. Um bom dia não mata ninguém. Um bom dia não mata ninguém. Né? Senhoras, chegamos ao fim de mais um episódio aqui do Podcast, já com esse convidado planejado aí para as próximas datas. Siga nas redes sociais. Obrigado pelo carinho. Eu sou Coisa Boa de Deus, você é Coisa Boa de Deus. Tenham todos aí um bom final de noite, um bom final de dia, um bom final de madrugada. Até a próxima. Até mais.